Olá, meus alunos e minhas alunas, boa tarde. Vamos começar mais uma aula de história, tá? Nossa segunda aula gravada, tá? Continuamos com o assunto sobre os primeiros agrupamentos humanos. E nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade, tá? Então, após essa organização após o processo evolutivo dos primeiros hominídeos, né, e a primeira organização de alguns grupos que foram formados, né, quando a gente estudou lá os homens de Neandertal, nós vimos que eles já se organizavam em grupos, tá? Essa organização de grupos proporcionou também algumas divisões, tá? Internas, como a divisão do trabalho. Então, essa divisão do trabalho permitiu a organização também deles em aldeias, e cada um ficaria responsável por realizar determinadas atividades. Então, nas aldeias, o trabalho era dividido por idade, tá? Então, dependendo da idade e também do sexo, determinadas atividades poderiam ser realizadas por homens ou mulheres. Então, normalmente as mulheres eram responsáveis pelas atividades de agricultura, preparo dos alimentos e a criação das crianças. E os homens, na caça, ficavam cuidados dos rebanhos, né, dos animais, e também responsáveis pela segurança do grupo. Normalmente os idosos, ou seja, os mais velhos, eles não trabalhavam, tá? Aqui nós temos uma imagem, né, que mostra um pouco, né, que a produção de ferramentas, como é que se fazia essa produção de ferramentas, um pedacinho de um pau mais resistente com ferro, tá? Um objeto mais pontiagudo, certo? Temos também o trabalho da agricultura, né, a colheita, certo? E a levagem, né, a passagem desses alimentos, né, como é que ele era transportado. Se utilizava muitos alimentos, os alimentos acima da cabeça para transportar. É uma prática que até hoje é comum quando costumamos levar um determinado alimento, qualquer objeto muito pesado. Nessa imagem aqui a gente vai perceber que essa imagem está um pouco maior, né? Então, vamos ver os utensílios que eram utilizados principalmente no período que é chamado de Neolítico. Nós vamos analisar esse período com mais atenção, tá? Também vamos perceber a especialização do trabalho. Então, vai surgir novas formas, né, de trabalhar, e cada um vai ser responsável por uma área, tá? Então, as novas tecnologias, quando a gente fala tecnologia, não é só a tecnologia que a gente conhece hoje, tá? A tecnologia é tudo aquilo que oferece ao homem um suporte à execução do seu trabalho ou na qualidade da sua vida, tá? Então, esse vaso, por exemplo, que está aqui ao lado, ele é um tipo de tecnologia, certo? Porque ele serviu àquele homem daquele tempo para que ele pudesse ter uma qualidade de vida diferente, melhor, ou auxiliar ele em um transporte, por exemplo, colocar água, ou enfim, deixar a sua casa mais bela. Então, tudo aquilo que auxilia o homem nas suas práticas é considerado uma tecnologia. Então, novas tecnologias como o arado puxado por animais, novas técnicas de adubação e irrigação do solo possibilitaram o aumento de produção de alimentos e a existência de excedentes. Assim, algumas pessoas puderam se dedicar a outras atividades como carpintaria, produção de cerâmica, metalurgia, construção de casas, tecelagem, acontecendo uma crescente divisão do trabalho. Tá? Então, aqui nós vimos até palavras novas, né, no nosso conhecimento. Então, o arado de puxado, o que é um arado de puxado? É aquilo que a gente vai colocar de suporte aos animais para facilitar a levar algum material, tá? A gente costuma ver atualmente até como uma carroça, tá? Onde ainda hoje existe, né, essa forma de transportar, tá? Técnicas de adubação é a técnica de plantio, né, quando a gente vai fazer a plantação de alguma plantinha, por exemplo. A irrigação do solo é quando a gente vai colocar água no solo
para a plantinha poder se desenvolver, tá? A prática da carpintaria, que é uma profissão existente até hoje, né? O carpinteiro, produção de cerâmica, metalurgia, quando a gente vai trabalhar com o manuseio do ferro, tecelagem, o trabalho para produção de tecido, né? Então, vai fazendo vai tecendo fio a fio até se construir um tecido maior. Então, as pessoas começaram a desenvolver essas técnicas e a se especializar em determinadas áreas de trabalho, né? E a partir disso houve um crescimento também da troca de produtos que uns produziam e que os outros não possuíam, tá? E aí vai surgindo a prática comercial, né? Ao longo desse processo evolutivo, esses homens vão aprender a comercializar produtos, tá? Esse aí já a gente entendendo esse Homo sapiens sapiens, né? Ou seja, o homem já com as características que nós possuímos e habilidades também. Também vamos identificar uma centralização de poder. Então, dentro desse grupo que se organizava de forma individual, eles vão começar a se organizar centralizando o poder num determinado líder. Tá? Então, da divisão do trabalho, vamos ter o desenvolvimento do comércio, o aumento também do número da população, as aldeias vão se desenvolver a ponto de terem necessidade de conquistar mais terras para poder dar suporte à população que estava ali habitando e também na produção, tá? De mais alimentos, na existência de mais moradias, e assim vão passar a disputar territórios. Os chefes de cada aldeia que vencia as demais passou a ser chamado de rei e a exigir impostos e controlar as atividades de todo o povo daquela região e que estavam submetidos ao poder dele, surgindo assim os primeiros reis, né? Os primeiros estados. O rei passou a viver em uma construção chamada de palácio e a ter um grupo de funcionários reais, né? E aí existe toda aquela ideia de que, para ser considerado em algumas civilizações, como nós vamos estudar posteriormente, para ser considerado rei precisava ter uma descendência sanguínea. E outras civilizações não. Para ser considerado rei precisava estar ligado àquela linhagem, né, que veio da sua ancestralidade. Então, essa parte da centralização do poder ela é essencial para a gente identificar, né, como é que as sociedades vão se construir ao longo do tempo. Então, vejamos que nós começamos a estudar os primeiros, né, as teorias de formação dos seres humanos, passamos a entender como a teoria do evolucionismo explicou o surgimento dos primeiros homens, né, os primeiros hominídeos. Nessa escala evolutiva, esses homens passaram a se organizar em agrupamentos de 20 e 30 pessoas, começaram a dividir o trabalho que esse grupo realizava, a especialização das crianças, os adolescentes, os adultos, as mulheres, os homens, os idosos, o que cada um fazia dentro daquele agrupamento. Posteriormente, esse agrupamento ele vai crescer e vai começar a haver uma especialização do trabalho. Então, determinada pessoa já fazia tal serviço, aquela pessoa já era especialista em outro serviço, tá? Aos poucos, nós vamos também perceber que não bastava só haver a divisão do grupo e especialização do trabalho, era necessário também haver um líder que pudesse dividir as tarefas, resolver os conflitos, administrar aquele grupo, né, aquela aldeia. E aí vai dessa centralização do poder na figura de um chefe de aldeia. Esse chefe vai se tornar, posteriormente, com o desenvolvimento dessas civilizações, ele vai se tornar um rei, ele vai passar a exigir impostos, né, da população e controlar as atividades dessa população. E daí vão surgir os primeiros estados, os primeiros reinos, certo? E toda a divisão social que nós vamos estudar em várias civilizações, como a civilização dos sumérios, dos egípcios, né? As civilizações africanas também, tá? Então, boa parte das civilizações vão seguir esse modelo. Passando um pouco, nós vamos conhecer também a chamada Idade dos Metais.
Nós dividimos esse período em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. No Paleolítico, também chamado de Idade da Pedra, tá? Da Pedra Polida, é onde esses homens vão estar se desenvolvendo até garantir a habilidade e domínio dos serviços mais básicos, né? Dominar a alimentação, né? Conseguir fazer sua defesa. No Neolítico ele já vai estar dominando o fogo, ele já vai estar dividindo-se em grupos, tá? E na Idade dos Metais ele vai estar produzindo artefatos de metais, como está mostrando na imagem para vocês. Então, o primeiro metal trabalhado foi o cobre, usado principalmente para fazer utensílios de enfeite, pois era mais resistente. Depois houve a mistura do cobre com estanho, e aí surgiu o bronze, que também era um metal mais resistente. Tempos depois, os humanos conseguiram fundir o ferro, que tornou ainda mais resistente, né? Então aí começou a se produzir também os armamentos, que iriam auxiliar nas guerras que aconteceram, né, ao longo de toda a pré-história e história antiga. Mas aí nós temos alguma imagem sobre o processo de fundição do cobre, né, em murais e funerais egípcios, né? Os egípcios eles tinham esse costume de desenhar nas paredes vários aspectos da sua cultura. Aqui nós temos também na Idade dos Metais, né, a imagem de uma sepultura, tá? E essa sepultura ela tá toda trabalhada em ouro, se você observar, né, essa pessoa quando foi enterrada, ela quis ser enterrada com todos os seus objetos de ouro, né? Pois eles consideravam que assim eles iriam ter um lugar melhor na vida após a morte, já que os egípcios acreditavam que não havia morte, né? Havia a transição desse espaço para um outro, onde eles teriam uma vida em grande abundância. Por isso a presença de vários ouros, né? De vários artefatos para eles chegarem lá e alcançar esse lugar tão esperado. Então, nós temos aqui uma das primeiras sociedades mais complexas, né, a civilização egípcia, que foi se formando aos poucos, né, primeiro com as aldeias, como eu falei anteriormente, que foram se transformando em cidades, e as primeiras cidades foram se transformando também ao redor do rio, né, o rio Nilo, e a agricultura foi, né, a grande forma de sustentar essa sociedade, tá? Próximo ao rio Tigre e Eufrates, nós vamos ter o desenvolvimento das civilizações banhadas pela Mesopotâmia, também chamada de região da Mesopotâmia, banhadas pelo rio Tigre e Eufrates. Vamos ter os sumérios, os acários, os assírios, tá? O primeiro império babilônico e também vamos